Mensagem que salva. Queria convidar vocês para nós refletirmos nessa noite lá no texto de Mateus, no seu capítulo 7. E nós vamos ler do versículo 24 até o versículo de número 27. Mateus, no seu capítulo 7, versículo 24 até o versículo 27. O que nós temos aqui, apenas para nos situarmos, é o final do famoso Sermão do Monte. No Evangelho de Mateus, este sermão começa lá no capítulo 5. Você já deve ter ouvido falar sobre o Sermão do Monte, quando Jesus sobe a um lugar mais elevado e começa a pregar. Então começa no capítulo 5, avança pelo capítulo 6, e aqui no capítulo 7, nós temos então o fechamento, o encerramento deste famoso Sermão do Monte. E aí, começando ali pelo versículo 24, são palavras de Jesus, ele está falando aqui. Jesus diz o seguinte: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Os meus avós maternos eram de uma pequena cidade na fronteira com São Paulo. Quem sabe alguns de vocês conheçam, já tenham passado por ali, a cidadezinha de Sengés. Meu avô é delegado de polícia e famoso contador de causos. E eu me lembro bem de duas histórias que ele contava relacionadas ao rio Jaguaricatu, é o rio que corta a cidade. E ele contava duas histórias, uma delas sobre o falecimento da sua irmã, que numa subida do rio, numa enchente, morreu afogada. E eu me lembro de haver visto, é estranho para nós, mas naqueles tempos era comum que se tirasse foto das pessoas mortas, era uma última lembrança. E eu me lembro de haver visto essa foto da minha tia-avó. E a segunda história relacionada ao rio e à enchente era de uma casa inteira que foi levada pelo rio. E é uma história bastante plausível, porque nós mesmos, volta e meia, nos deparamos com reportagens que nos mostram imagens assim, de casas sendo levadas pelo rio quando esses transbordam. E precisamente sobre isso Jesus Cristo está nos falando no texto que nós lemos. Ele nos conta a história de dois homens que se propõem a fazer a mesma coisa. Aquilo que tem a ver com o sonho comum nosso, que é termos a nossa casa própria. E eles resolvem construir. E dentro de uma visão meramente humana, ficando apenas no nível da aparência, são duas casas semelhantes entre si. Parece não ter muita diferença, porque a diferença não está no visível, mas está no solo. Porque um resolve construir a sua casa sobre a areia, enquanto o outro resolve construir a sua casa sobre a rocha. Até que, de repente, conforme acabamos de ler, vem uma chuva forte, vem uma tempestade, o rio começa a subir, o vento bate com violência contra as duas casas, e nesse momento se dá a diferença dos fundamentos, porque uma subsiste, uma fica firme, enquanto outra, passando pelo mesmo fenômeno, pela mesma intempérie, acaba sendo levada pelo rio, à semelhança da história do meu avô. Quando nós pensamos nas tempestades, quando nós pensamos nas intempéries, alguns pontos a serem aqui relembrados por nós. Em primeiro lugar, queridos, é fácil nós constatarmos que as tempestades, elas são bastante comuns em nossas vidas. Elas não são raras. Elas vêm sobre nós, elas são bastante comuns.
As situações de dilúvio, de tempestade, de vento forte, não são eventuais na nossa vida espiritual, não são eventuais nos nossos relacionamentos, mas fazem parte do nosso cotidiano. Nós não buscamos as tempestades. Normalmente nós não gostamos. Me lembro uma das ocasiões pedalando, vocês sabem que eu gosto de pedalar, e indo ali para o Limoeiro, região do Limoeiro, de repente fomos surpreendidos por uma tempestade, parecia que ia passar a vaca voando por nós. E foi um risco nosso, porque o vento já começava a soprar, e nos agarramos ali, e felizmente nos refugiamos num rancho, deu tudo certo, mas nós não vamos de encontro às tempestades, nós não as desejamos, mas elas são bastante comuns. É mais ou menos quando nós entramos no avião. Nós não queremos passar pelas turbulências, mas elas não são incomuns, não é verdade? Aquele momento que parece que pegou um tatu na estrada, e aí começa a sacudir tudo, e aí você reconsagra a sua vida a Deus, você pensa no Senhor, você faz 1001 promessas. Nós não queremos, mas elas não são incomuns, as tempestades fazem parte da nossa vida. Segundo ponto que nós somos relembrados é que essas tempestades frequentemente vêm de repente. Algumas vezes é possível nós detectarmos alguns sinais, nos darmos conta de que o vento está começando a soprar mais forte. Deve vir chuva por aí. Possivelmente uma chuva mais violenta porque o vento está mais forte. Começamos a tomar as nossas precauções, fechamos as nossas janelas, tomamos os nossos cuidados, recolhemos a roupa do varal, nos fechamos em casa. Às vezes é possível que nós as detectemos, mas muitas vezes elas são traiçoeiras. Elas vêm quando nós menos esperamos e nós não temos como tomar precauções. Vem de repente. É um diagnóstico inesperado do nosso médico. É uma notícia ruim que nos chega. É uma situação calamitosa que nos surpreende. Estava tudo bem e, de repente, a coisa vira de ponta cabeça, elas vêm de repente. Terceiro lugar, em relação às tempestades, somos lembrados que as intempéries, elas são cegas. Elas não têm o poder de escolher. Elas vêm sobre todos. O fato de que nós cremos em Jesus não faz com que o Senhor coloque uma redoma à nossa volta, de tal maneira que agora nós estamos mais protegidos das intempéries da vida que os demais que estão à nossa volta e que não professam o nome de Jesus. Mas todos nós vivemos num mundo caído, afetado pelo pecado, e conquanto redimidos em Cristo Jesus, ainda sofremos as consequências e os efeitos de um mundo caído. E assim como Deus faz vir sol e chuva sobre bons e maus, sobre justos e injustos, da mesma forma Ele permite que essas tempestades venham, não sobre os ímpios apenas, não apenas sobre aqueles que não creem, mas as tempestades vêm sobre todos. Ninguém consegue se poupar das tempestades e das calamidades que se abatem sobre a nossa vida. Quando nós pensamos, por exemplo, no contexto da família, não há nenhuma família que se isente da possibilidade de situações trágicas, difíceis, situações com as quais nós temos que lidar a nível de família. Por exemplo, ninguém se casa, ninguém que seja normal, porque a coisa hoje está meio esquisita no mundo que nós vivemos, mas normalmente ninguém se casa desejoso de falir no seu casamento. A gente não se casa dizendo, rapaz, eu vou casar, mas não vejo a hora de me divorciar. Não é assim, né? Normalmente nós nos casamos, existe toda uma aura romântica, uma paixão, um desejo sincero de construirmos uma casa bonita, de um lar que seja abençoado pelo Senhor. Nós que somos cristãos especialmente, nós não desejamos as tempestades, nós não desejamos que a nossa casa venha a ruir. Ninguém que seja normal cria filhos na intenção de vê-los se perderem no caminho. Ninguém. Normalmente, quando nós temos filhos, nós também temos muitos sonhos, não é? A nossa menina é a nossa princesinha. Olha, quando crescer, ela vai
dançar balé. O menino vai jogar futebol comigo e vai ser um homem de valor. Nenhum de nós tem filhos com a intenção de que eles se percam no meio do caminho. Nenhum de nós diz, eu não vejo a hora que meu filho se envolva com más companhias, que ele se envolva com drogas. Ninguém. Mas essas coisas acontecem em nossos lares, acontecem em nossas famílias. Ninguém deseja ver o casamento dos seus filhos também sucumbindo e falindo. Pelo contrário. Nós queremos que o casamento dos nossos filhos sejam abençoados. Eu faço parte. Falava do meu avô. Nós estamos na 5ª, 6ª geração de presbiterianos na minha família. E jamais imaginamos, meu pai jamais imaginou que teríamos divórcio na nossa família, nos filhos dele. Minha irmã veio se divorciar alguns anos atrás. Lógico que ele não desejava isso, e o pedigree denominacional não fez com que a coisa toda ficasse mais protegida. Também na nossa família houve divórcio. Ninguém olha para si mesmo desejoso de ser mal-sucedido na sua profissão. Nós queremos ser exitosos. Nós queremos ser produtivos. O nosso desejo é crescermos cada vez mais no lugar onde nós trabalhamos. Nós queremos ser bem-sucedidos na nossa profissão. Ninguém, em sã consciência, decreta a desgraça sobre si mesmo. Nós queremos a bênção do Senhor. Todos nós queremos ser bem-sucedidos. Mas, amados irmãos e amadas irmãs, a estação das chuvas são bastante frequentes. É a coisa mais comum do mundo. Todos nós passamos pelas tempestades. Ninguém jamais vai conseguir viver sem passar pela estação do dilúvio e das grandes chuvas. Jesus, porém, conforme o texto que nós lemos, nos diz que o grande problema humano não é a chuva, não são as tempestades, porque sobre estes nós não temos nenhum controle. Não depende de nós. A nossa questão tem a ver com os nossos fundamentos. Isso tem a ver conosco. Onde é que nós estamos edificando a nossa casa? Voltando outra vez à narrativa do texto, os dois se propõem a construir. Os dois fazem as suas casas. E como eu disse, quem sabe a nível daquilo que se podia contemplar, se podia ver, até a casa sobre a areia pudesse ser mais bonita que a outra. Muito linda. Mas no momento em que vêm as tempestades é que faz toda a diferença, não a belezura da casa, não a aparência, não aquilo que os outros admiram e elogiam. Mas a diferença tem a ver com os alicerces, tem a ver com os fundamentos, tem a ver com as bases, com os princípios sobre os quais nós erigimos os nossos sonhos, os nossos projetos de existência, tem a ver com os nossos alicerces. E Jesus aqui nos anima a estarmos construindo no lugar certo. Porque se nós construímos, se nós assentamos a nossa casa com os alicerces errados, a possibilidade de ruína é grande, porque nós vamos passar por tempestades, todos nós. Todos nós. E a diferença estará no alicerce. Conforme o alicerce, a nossa casa vai resistir ou ela vai sucumbir. Note bem, mais uma vez é bom frisar que a casa sobre a rocha também vai passar pela tempestade. Quem sabe ela vai perder algumas telhas, quem sabe algum vidro vai ser quebrado, muita sujeira com certeza vai se acumular, mas a casa vai permanecer firme depois da tempestade. Aquele que constrói a sua vida sobre os princípios de Jesus, sobre a sua verdade de Jesus, este é o prudente. Este é o sábio. Esse é o que se antecipa àquilo que pode e vai vir. E ele procura se preparar de antemão, solidificando a sua casa, a sua vida sobre a palavra do Senhor. E aquele que assim o faz é chamado de sábio. Mas outros fundamentos estão aí à nossa volta nos seduzindo. E sem nos darmos conta, apesar de sermos cristãos muitas vezes, nós não percebemos que não estamos edificando a nossa casa no lugar certo.
mas nós estamos edificando as nossas casas sobre outros fundamentos. E você já sabe o resultado que vai acontecer quando vierem as tempestades. Outros fundamentos, por exemplo, quando pensamos na nossa sociedade, o secularismo à nossa volta, que o tempo todo está pregando dia e noite através da mídia, através dos nossos relacionamentos, através dos veículos de comunicação, através dos nossos diálogos, através da pressão da nossa época, que diz que o importante é você ser feliz. Este é o centro que é propagado por aí, é um alicerce que é proposto para todos nós. Você tem que buscar a sua felicidade. Você deve seguir o seu coração. Já ouviu essa? Filosofia de novela? Siga teu coração. Aí eu vou para Jeremias e ele fala assim: enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Se você seguir o teu coração, você vai quebrar a cara, porque o nosso coração está afetado pelo pecado. Ele é rebelde contra Deus, mas é o fundamento proposto pela nossa sociedade, que o importante é você ser feliz e correr atrás da sua felicidade e obedecer o seu coração. Mas quando nós pensamos num contexto mais restrito, nós que somos cristãos, também muitas vezes somos seduzidos por outros fundamentos. Como, por exemplo, pensando, especialmente nós que temos uma herança muito puritana, nós que somos presbiterianos, às vezes acabamos sucumbindo a fundamentos que começaram com um propósito correto, mas se nós não nos damos conta, nós nos perdemos no meio do caminho. Como, por exemplo, o moralismo. Tudo que tem a ver com ismo tem em si uma idolatria embutida. Nós precisamos sim ser pautados pela moral, mas nos lembrarmos de que a moral ela muda conforme os tempos e conforme a cultura. E que o importante nisso tudo não é a questão comportamental, mas acima de tudo tem a ver com a transformação dos nossos corações, que vai fazer com que nós tenhamos um procedimento correto. Moralismo. Ou quando nós pensamos no legalismo, a pessoa que é pautada o tempo todo por regras e por leis, que não entendeu ainda que ele precisa seguir ao Senhor e obedecer à sua vontade, não é por medo, mas é por amor. É porque ama ao Senhor e isso tem um poder transformador na nossa existência. Não é a lei, não é a regra. Eu confesso para os irmãos que eu fico muito desanimado às vezes quando encontro alguns crentes antigos de igreja que ainda perguntam: pastor, crente pode isso? Crente pode aquilo? Me dá uma desanimada. Sinceramente, porque eu penso, meu Deus, essa pessoa não entendeu o Evangelho ainda. Não entendeu. Que Deus tira o nosso coração de pedra e Ele coloca um coração de carne. E à medida que Ele vai trabalhando no nosso interior, isso transforma o nosso interior e os nossos comportamentos, mas não é a lei que vai reger a minha vida, não é o legalismo. A pessoa que acaba muitas vezes se tornando juiz, não apenas de si mesmo, mas sobretudo de outros. Ou quando nós pensamos no religiosismo, preocupado apenas com as exterioridades, que acaba muitas vezes departamentalizando a vida daquilo que é espiritual com aquilo que é secular, onde restringe as coisas de Deus apenas ao âmbito do religioso, da igreja, do templo, mas no dia a dia já não está mais pautado pela palavra do Senhor. Religiosismo, sabe versículos, conhece a Bíblia, conhece as doutrinas, conhece a respeito de Deus, mas não conhece Deus, que é uma coisa totalmente diferente. Quais são os fundamentos? E poderíamos mencionar outros aqui. Quais são aqueles que têm nos seduzido e aos quais nós temos sucumbido? Faço notar, amados irmãos, que uma das palavras mais comuns do nosso tempo, você já deve ter reparado, é a palavra especialista. Já notou? Cada vez mais nós temos mais especialistas. Creio que nem os mais velhos aqui pegaram esse tempo, mas quando a pessoa entrava antigamente numa barbearia, numa cadeira de barbeiro, o cara perguntava assim: você quer arrancar o dente ou cortar cabelo? Não é?
E aí a coisa foi se especializando, foi se afunilando. E nós temos hoje especialistas para tudo, até para o barbeiro, barbershop agora, não é? O negócio ali, ele é especialista naquilo, e cobra caro. E isso não é ruim, não. É bom que a gente vá se especializando. Nas várias áreas nós temos muitos especialistas. Mas a grande questão é quando esses especialistas, que não têm o temor do Senhor, se põem a falar do ser humano e das relações humanas e nós os escutamos, sem julgarmos tudo à luz da palavra do Senhor. Você está ouvindo o conselho de quem? Da Ana Maria Braga? Do blogzinho do UOL? É isso que está pautando a sua vida? A palavra, não é nem especialista, especialiste agora, não é? Os especialistas à nossa volta. Às vezes, alguns deles, mesmo não professando explicitamente a fé cristã, acertam. Mas acertam porque se reportam aquilo que está na Bíblia. Eu tenho aqui anotado o nome, alguns de vocês devem se lembrar de um doutor nicei chamado Isami Tiba, que ficou milionário escrevendo um livro sobre educação de filhos. Falando o óbvio que está na palavra, coloque limites aos seus filhos. Filho tem que aprender a ouvir não. Eu falo, gente, eu falo isso de graça na igreja. Indo para a Bíblia, né? Indo para a palavra do Senhor, porque nós vivemos uma época onde precisamos que afirmar o óbvio. Até mesmo para os crentes, irmos para a palavra do Senhor e relembrarmos o óbvio. Precisamos edificar a nossa casa sobre a rocha, aquele que constrói a sua casa sobre qualquer outra base que não a sua palavra, que escolhe outros terrenos, as chances de que essa casa venha a ruir nos períodos de chuva são enormes. Enormes. É como construir a nossa casa sobre bases movediças, as estruturas da nossa família vão ruir quando tudo tremer. Um projeto que com boa vontade nós temos estabelecido para as nossas vidas, muitas vezes dão em nada, porque nós não estamos edificando corretamente. Nós precisamos, irmãos e irmãs, identificar quais são os ventos de morte à nossa volta e discernir quais são biblicamente os fundamentos da vida, quais são os princípios do Senhor, o que é que Jesus nos ensina. Será, por exemplo, que as bases do meu casamento têm alguma coisa a ver com os princípios da palavra de Deus? Será que a maneira como eu educo os meus filhos tem a ver com a maneira como a Bíblia diz que eu devo educar os meus filhos, inclusive, não nos esqueçamos, não provocando a ira dos nossos filhos, para que não venham a desfalecer? Está na palavra do Senhor. Não é só eu mando e acabou. Mão de ferro. Princípios da palavra do Senhor. Será que a estrutura sobre a qual estou erigindo a minha família tem algo a ver com aquilo que Jesus disse que deve ser vivido pelos seus discípulos? Porque se não houver, meu irmão e minha irmã, nós estamos erigindo sobre a areia, a nossa casa vai cair. Pode até ser que de repente você não venha a se divorciar, você não venha a se separar. Pode ser que seu casamento não caia. Mas às vezes o amor já terminou há muito tempo. E você começa a viver de aparência, onde um apenas está suportando o outro e as mágoas vão crescendo nas relações. Pode ser que a sua família não se torne uma tragédia e até as pessoas elogiem, mas o seu lar já não é um lugar saudável, não é um lugar onde você respira um ambiente saudável de alegria, mas tem se tornado um lugar doentio, mesmo você vindo na igreja conhecendo a Bíblia. Pode ser que como profissional você cresça, mas frequentemente às custas da sua própria humanidade e perdendo a sua essência. Pode ser que nós passemos a viver apenas de aparência, mas na verdade a implosão interna já aconteceu. O nosso lar começou a desmoronar e nós começamos a nos desestruturar. Eu ouço muito, e quando estava nativa como pastor de igreja, ouvia mais ainda, muitas vezes pessoas pedindo oração pela família. Mas eu temo que, infelizmente, muitos de nós têm trocado a obediência pela oração. Nós queremos oração, mas nós não queremos obedecer à palavra do Senhor.
Nós queremos oração como se fosse um passe mágico, de preferência do pastor, porque parece que é mais poderosa, assim pensamos nós. Mas nós não queremos ir para a palavra, nós não queremos ser confrontados com a palavra, nós não queremos uma palavra que mexa conosco, nós não queremos nos submeter à palavra de Deus. Muitos pedem oração e acham que esse gesto mágico de orar vai fazer com que Deus abençoe a vida torta deles. Tem uma coisa que eu não entendo, se você entender, por favor, me explique. São aqueles pais que, na sua casa, falam mal da igreja, falam mal do pastor, falam mal do presbítero, falam mal dos irmãos, e depois não entende por que é que o menino não ama a igreja. Não entende por que que o menino se desviou. É porque nós não estamos obedecendo a palavra do Senhor. Muitas vezes a nossa grosseria, a nossa falta de respeito, o nosso coração rebelde prevalecendo, nós não estamos obedecendo, nós não estamos indo para a palavra do Senhor. Nem oração pode abençoar a vida de um indivíduo que quer a bênção de Deus sem nenhum compromisso com a vivência da sua palavra. Então, amados irmãos, antes pedimos que Deus seja sócio das nossas incoerências e das nossas hipocrisias. Nós precisamos pedir que o Senhor quebrante o nosso coração. Nós vamos tomar a Santa Ceia daqui a pouco. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, falando desse momento, ele diz no capítulo 11, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Eu temo que às vezes nós preferimos examinar o outro. A gente é bom nisso, né? Examinar o outro. Mas o convite que a palavra de Deus nos faz é para que nós tenhamos a coragem de sermos confrontados conosco. Que nós nos examinemos e tenhamos a sinceridade de reconhecer e avaliar onde nós estamos edificando a nossa casa. A propensão do nosso coração é sermos rebeldes contra Deus. Nós precisamos voltar à palavra do Senhor. Nós precisamos ter a coragem de ler a palavra de Deus contra nós mesmos. E naquilo que ela nos confronta, naquilo que ela nos desafia, naquilo que ela mostra os nossos erros, nós não nos rebelamos, nós nos curvamos e dizemos, o Senhor tem razão. Isso é conversão. Isso é conversão. Que Deus aplique a sua palavra às nossas vidas, irmãos e irmãs. E que em nome de Jesus, nessa noite, nós saímos daqui com um firme propósito, depois de termos nos examinado e pedido perdão ao Senhor. Senhor, ajuda-me a edificar a minha casa sobre a rocha. Ajuda-me, Senhor, a ter fome da Tua palavra. Ajuda-me, Senhor, a entender a Tua palavra. Aquilo que o Senhor nos fala, aquilo que o Senhor me fala. Ajuda-me, Senhor, a edificar a minha casa sobre a rocha. Vamos orar. Mensagem que salva.